todos, sejamos muito bem-vindos a mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Já no segundo podcast do ano, hoje teremos a Alana Márcia, que preparou sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, uma reflexão sobre o item 10, o ódio. Prometo que hoje sem spoilers, mas apenas para promover uma pequena reflexão inicial, pois que a vida continua, os acontecimentos se sucedem e as oportunidades se renovam. Aliás, como falamos na semana passada, na nossa reflexão. E os acontecimentos muitas das vezes chegam até nós. Sobre estes acontecimentos e contextualizando o tema ódio, como eu falei, não vou dar spoiler, mas nos lembramos de um aforismo, de um comentário de Sartre, o filósofo, que nos fala que o importante efetivamente não é o que os outros fazem conosco, mas o que fazemos daquilo que os outros fazem conosco. Então, que possamos acompanhar as reflexões propostas pela Alana Márcia, que estão muito pertinentes. E, na sequência, convidamos para a gente fazer a nossa prece, a nossa mentalização, fazendo assim da nossa parte para que os bons espíritos possam estar conosco, nos acompanhando, nos abençoando, enfim. E, finalmente, reforçamos o nosso convite nas oportunidades que se sucedem e que serão muitas durante o ano, para que você esteja mais próximo. Se achegue, coloque o seu comentário, participe conosco, faça a sua crítica, deixe a sua sugestão. Toda participação será muito bem-vinda. E então, vamos todos juntos e lhe convidamos. Vamos ouvir? Que a paz do Cristo esteja com todos. Hoje vamos para mais um estudo do Evangelho. O capítulo em questão está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 10, intitulado O ódio. E como referência para uma melhor compreensão e ampliar nossa percepção acerca do conteúdo, buscamos no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda da mentora Joana de Ângeles. Primeiramente, trazemos aqui o texto na íntegra do Evangelho segundo o Espiritismo, ditado por Fenelon, que diz assim: Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Tratai sobretudo de amar aos que vos provocam diferença, ódio e desprezo. Assim, o Cristo que deveis tornar o vosso modelo deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os outros que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Se vos odiasseis como ele vos odeia, não valereis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar dos vossos corações. Hóstia de agradável fragrância, cuja perfumes sobem até ele. Mas, embora a lei do amor nos mande amar indistintamente todos os nossos irmãos, não endurece o coração para com os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a mais penosa. Eu o sei, pois durante minha última experiência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus existe, pune nesta e noutra vida os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. O texto inicia com o verbo amar no imperativo. Amai-vos, já de cara nos dando spoiler de que a premissa
ou seja, o antídoto para a nossa conquista espiritual, é através dessa proposta da lei de amor, pela qual devemos projetar todos os nossos anseios, conquistas e construção, pois, como afirma João Evangelista, Deus é amor. Ainda nessa primeira frase, Fenelon determina para onde devemos canalizar o nosso movimento de amor: aos outros, e coloca isso como condição para sermos felizes. Mas vale ressaltar que ele não está falando da felicidade mundana com bases no materialismo, mas sim a felicidade da consciência tranquila, do dever bem cumprido, de ter feito todo o bem que está a nosso alcance. E ele continua: porém, não basta amar os outros. Nos adverte que sobretudo, ou seja, especialmente, amar aqueles que nos provoca a indiferença e o ódio. Aqui ele deixa a situação mais complicada, pois que ainda estamos carregados dos vícios morais, como orgulho, egoísmo e vaidade, que são como algemas a nos dificultar o processo evolutivo. E essas características nos impedem de perceber o outro com um olhar mais caridoso. Assim, torna-se mais penoso para nós, um desafio que precisamos exercitar. Mas como lei, não podemos nem devemos fugir, fomos criados e direcionados para o amor. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Assim nos esclarece São Vicente de Paulo no Livro dos Espíritos. No texto de Joana, ela diz que todos os seres sencientes têm necessidade de amor, que constitui alimento irrecusável, e quem não o aceita pode tornar-se a simbólica figueira que secou, retratada na parábola da inutilidade, da falta de objetivo pelo existir. É da lei que amemos, e Jesus veio por amor, com amor, nos ensinar da forma mais eficiente e poderosa, que é o exemplo, o verdadeiro significado do amor. O amor cheio de misericórdia. Joana relembra ainda que nos tempos de Jesus, a grande sombra coletiva que pairava sobre Israel e, por extensão, por toda a humanidade, decorrente ou responsável pelas ambições desmedidas do personalismo individual e generalizado, situação que ainda paira sobre nossos corações, pois que ainda estamos carregados desse sentimento de ódio, que é remanescente, vigoroso das mais sórdidas paixões do primarismo asselvajado, que permanece em luta titânica com a razão e o sentimento de amor inato em todos os seres. Essas palavras escritas pela mentora, embora pareçam duras, são carregadas de uma triste realidade. E é muito fácil perceber. Basta observarmos as nossas reações nas mínimas contrariedades, quando somos convidados à paciência, à tolerância, à compreensão. Caímos quase que repetidas vezes nas armadilhas por nossa própria imprevidência. Ficamos reativos por não sabermos controlar, domar nossas reações. O instinto ainda fala por nós. E ela ainda nos diz: morbo pestífero, ou seja, doentio e nocivo, somente desaparece mediante a terapia do amor incondicional, que dilui porquanto se enfrentam no mesmo campo de batalha, que é a consciência. Nas palavras textuais da mentora, ela nos esclarece duas questões importantes. Primeiro, a terapêutica do amor incondicional, ou seja, não pede nada em troca, apenas ama,
o amor caridade, o amor doação e cuidado como um movimento indispensável para a cura das nossas emoções doentias e restabeleça. Buscamos refletir também na palavra que ela utilizou, dilui, ou seja, deixa claro que é um processo lento e progressivo. A palavra diluir tem um significado muito pertinente à proposta do texto, que diz misturar-se um líquido ou uma substância sólida com água ou outro fluido para reduzir sua concentração, dissolver. Ou seja, à medida em que vamos acrescentando nas nossas palavras, ações e pensamentos o bem e o amor, no processo de ir cuidando uns dos outros, vamos reduzindo e dissolvendo as nossas animosidades. Vamos nos tornando mais dóceis, mais tolerantes e mais amorosos. Outro aspecto importante que precisa ser acrescentado nessa mistura é o conhecimento das leis divinas, que nos ilumina a razão, que nos faz desenvolver o raciocínio para que gradativamente possamos agir seguindo menos os instintos. Amor e ódio se enfrentam no mesmo campo de batalha, que é a nossa consciência. Por isso, vivemos os conflitos existenciais que, segundo a mentora, nos é dado como instrumento para que o passo do conhecimento seja transformado em experiência que se encarrega de convertê-lo em vivência, contribuindo assim para o crescimento real do ser e que se estabeleça o equilíbrio. Na filosofia estoica de Sêneca, tem uma lição sobre o ódio, que diz que ele nasce da sensação de prejuízo. A partir disto, raivosos, queremos reparar o dano que sofremos igualmente, prejudicando ou atacando quem consideramos o inimigo. Ou seja, partimos para o segundo movimento que o ódio nos inspira, o da vingança. Muitas vezes não se trata de um dano físico, como um golpe, mas toda a sorte de prejuízos que achamos ter sofrido por consequência das ações de outra pessoa. Basta rolar o feed de notícia das redes sociais ou ligarmos a televisão, que veremos muitas coisas que desaprovamos. Estamos sempre sujeitos a nos revoltarmos com as coisas que acontecem ao nosso redor. É muito fácil que o ódio surja a qualquer momento. Porém, o ódio não é solução para os nossos problemas. E na perspectiva da lei de causa e efeito, o Espiritismo nos ensina que, ademais, causa-nos mais danos e complica mais a nossa reencarnação e o nosso processo evolutivo. Em seu outro livro, O Homem Integral, Joana nos adverte que os danos que o ódio proporciona ao psiquismo, por destrambelhar a delicada maquinária que exterioriza o pensamento e mantém a harmonia do ser, torna-se de difícil catalogação. Simultaneamente, advêm reações orgânicas que se refletem nas funções hepáticas, digestivas, circulatórias, dando origem a futuros processos cancerígenos, cardíacos e cerebrais. Acrescentamos ainda as questões de ordem espirituais, tais como os processos obsessivos. Compreendendo assim que os danos são de ordem espiritual e físico. Daí surge o Cristo, mudando todo um contexto que era de ódio, trazendo o amor como solução. Joana descreve que Jesus lutou com austeridade, conviveu com problemas vigentes, estabelecendo novos critérios fundamentados no amor, delineando mudanças imediatas de costumes e condutas. Humano, ele lamentou a selvageria do ódio, de que se utilizaram os adversários, não apenas dele, senão de tudo quanto de renovador e unificável ele representava e difundia. Pela sua extraordinária qualidade moral, viveu e fez o amor.
Aqui, a mentora coloca de maneira clara a importância da ação no bem, a beneficência como critério fundamental para a construção do reino de Deus, ou seja, do amor em nossos corações. De que amor é esse tão comentado em todo o Evangelho do Cristo? E Jonas responde: esse amor não negocia, tampouco negaceia, não se preocupa com qualquer tipo de caráter retributivo. É espontâneo, é doador, desinteressado e rico de generosidade, cheio de misericórdia. Paulo, o apóstolo do Cristo, também e tão bem escreveu sobre o amor em carta aos Coríntios. Ele definiu de forma clara o significado do amor, dizendo: o amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E segundo Paulo, o amor é o único caminho. Essas palavras amorosas desses mentores e trabalhadores fiéis do Cristo dispensam explicações, pois que são bem esclarecedoras e objetivas, cabendo a nós buscarmos a vivência dentro das nossas possibilidades, que se hoje é diminuta, à medida que nos dispusermos a mais, recurso não nos faltará. A aceitação desse amor unge de bênçãos, vincula a criatura ao seu Criador, estabelecendo comunhão benfazeja, capaz de superar os desafios e alcançar a autorrealização, como bem colocou Fenelon, nos aproxima de Deus. Jesus rompeu o convencional e inaugurou um especial compromisso com a vida, o amor de misericórdia. A sombra coletiva de Israel não podia entendê-lo, e ele o sabia, mas se tornava urgente lançar as bases e as balizas do reino de Deus, preparando os dias do futuro. Assim, pouco importava o tributo que o homem Jesus teria que pagar para a fundação da era entre os demais homens. Para tanto, utilizou-se do amor misericordioso para atender aos enfermos. Aplicou no processo educativo a Zaqueu, o publicano que desceu da árvore para recebê-lo em sua casa. Aquele amor o inundou e alterou-lhe a conduta, e ele usou de misericórdia para com seus servos. Esse amor grandioso acolheu a mulher surpreendida em adultério, vítima de ódio generalizado de outros adúlteros, que nela desejavam esmagar os próprios conflitos para manterem a sombra. Esse amor não censurou ninguém, mas sempre advertia como processo educativo, convidando à necessidade de reeducação, ao refazimento do caminho. Terapeuta preventivo, ele esclareceu a respeito dos anos infelizes e sombrios que poderão resultar quando se permanece em delitos, em pensamentos, palavras e ações perturbadoras. Essa misericórdia não se detém na simples compaixão, propelindo cada beneficiado para que faça a sua parte, aquela que não lhe será tirada. Por essencial a conscientização das possibilidades de que todos dispõem e devem acionar, aumentando-lhe a capacidade de realizações. É esse o amor que levanta do abismo e alça às cumeadas o ápice do progresso moral. Jamais Jesus fará a tarefa de outrem ou por outrem. Todo o seu amor é disciplinante e engrandecedor. O ódio que permanece no mundo na condição de loucura, que o tempo amorosamente irá desfazendo,
sendo no exercício da misericórdia que irá germinar o amor. Assim, não tem como falar de ódio sem falar de amor. Segundo nos orienta o Espírito, tudo é amor, e o ódio é o amor que adoeceu gravemente, sendo a terapêutica da misericórdia aliada à prática da caridade e à benevolência em ação, que irá dissipar a sombra para que a luz brilhe em nós. Sim, a mensagem do Cristo dita por Lucas, em capítulo 6, versículo 36, sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus, é uma mensagem e um convite ao exercício do amor, pois que não há outro caminho seguro que nos levará ao nosso progresso espiritual e ao encontro com o Pai. A instrução dos Espíritos, que consta em O Evangelho segundo o Espiritismo sobre a lei do amor, diz que o amor resume toda a doutrina do Cristo. E para encerrar esse breve estudo, busco as palavras de Amélia Rodrigues, do livro Vivendo com Jesus, na psicografia de Divaldo Franco, que diz: o amor é pano de fundo que se pode encontrar nas bem-aventuranças, alternando para sempre o comportamento moral e social da vida humana. Que Jesus nos ampare e nos abençoe hoje e sempre. Em nossa prece de hoje, buscamos uma vez mais a inspiração na poesia de Maria Dolores, no poema intitulado Refúgio. Às vezes dizes, coração amigo, como guardar-me em paz na agitação do mundo? Tanto fel ao redor, tanta gente em perigo, tantas tribulações, sem que se saiba a fundo de que modo evitar a invasão desmedida das nuvens de aflição que atormentam a vida. E contigo, outras almas no caminho padecem sob o impacto violento das lâminas brutais do sofrimento que lhes ferem o ser desolado e sozinho. Aqui, alguém lastima um coração querido que ficou para trás, exânime e caído, em trágicos enganos. Ali tombam, a golpes desumanos, dos chamados engenhos do progresso, existências repletas de esperança, ante as brechas de sombra em que a morte se lança entre o ouro e o sucesso. Dos recursos plebeus aos valores mais altos, sobram as provações que chegam de imprevisto no clamoroso misto de sequestros e assaltos. Nos lares, em geral, sob múltiplos níveis, as desvinculações de pessoas amadas são lesões e feridas desatadas para as almas sensíveis. Assemelha-se à terra a nave firme e atenta, sob rude tormenta. Entretanto, alma boa, em plena luta que te aperfeiçoa, podes deter a paz contigo estrada afora, prendendo-te ao dever que em tudo nos melhora. Todo trabalho são é lúcido recanto, que se nos faz refúgio aprazível e santo. Um lar para servir, um filho a proteger, a nobre preleção enviada ao porvir, a página a escrever, um doente a zelar, o trecho musical que se tem a compor, o campo a cultivar e o serviço de bem, que é mensagem de amor. Tudo isso, na terra, é cobertura, sustentando o equilíbrio da criatura. Se buscas em verdade a paz no dia a dia, coloca a tua fonte de alegria e todos os impulsos que são teus no trabalho que o mundo te confia, porque o trabalho é sempre uma bênção de Deus. E assim, Jesus, te agradecemos de coração
pelas reflexões destes momentos do Evangelho e de poesia que nos tocam o coração. E te rogamos, não nos deixe faltar o trabalho que nos guia, que nos ocupa e nos protege, amainando ao mesmo tempo nossos impulsos infelizes, resquícios dos momentos em que caímos e das dificuldades que ainda temos a burilar em nós. Envolve-nos no teu amor, Jesus, fazendo-nos ainda sentir a profunda misericórdia divina que sempre nos favorece oportunidades novas de refazimento e de luta. Que saibamos enxergar em cada acontecimento da vida oportunidade preciosa do autoaperfeiçoamento e do burilamento dos nossos corações. Te rogamos ainda que proteja e ampare a todos os corações ligados a nós. Elevamos a Deus o pedido mais sincero de que ampare a toda a humanidade nestes instantes de real necessidade que nos envolvem a todos. E que a tua lembrança, Jesus, assim como as vibrações do teu Evangelho, nos encham de serenidade e de coragem, para que a cada instante, enfrentando sobretudo a nós mesmos, possamos sempre buscar, inspirados por ti e pelo teu amor, a melhor conduta, o melhor sentimento e as melhores palavras. Graças te damos, que assim seja.